I still in Satama Sakana. All members are written in his book. The radiant rainbow royal circle throne. Blood, gold and green. Tesfa Georgis, eu sou membro da Igreja Ortodoxa Tewahedo Etíope, que é a igreja cristã ortodoxa mais antiga do mundo, e também sou membro colaborador de uma fundação chamada Frente Nacional Etíope, que estamos realizando esse trabalho aqui no Brasil educativo. E damos graças à presença de todos, ao professor pelo convite, aos meus dois irmãos, Leonardo e Rastawa, que vieram me acompanhar nessa missão, que não deixa de ser uma missão, né? E mostrar para um pouco da história que foi negada para nós há tanto tempo. Então, primeiro de tudo, eu queria dar uma introdução à África, a um país mais específico chamado Etiópia, que antes de ser colonizada a África, principalmente antes dos árabes chegar, que a gente foi escravizado ali pelos europeus ali em 1500, mas em 600 a.C., os árabes já tinham invadido a África. Então, já faz muito tempo. E pela primeira vez que a África foi invadida foi mais ou menos em 1500 a.C., com um povo chamado Hyksos, que eles eram os reis que vieram da Ásia. Então foi a primeira vez que a África foi invadida. Então a gente às vezes fala muito dessa escravatura de agora, mas essa de agora faz só 500 anos. Mas 1000 anos atrás a gente já vinha sofrendo dessas intervenções no nosso país. Então, se a gente traçar o DNA do ser humano, tem uma tribo no Congo. O Congo é no coração da África, bem no meio da África. E se a gente traçar o DNA, não só eu que estou falando, a ciência está falando, National Geographic já fez muito documentário sobre o assunto, né? Que essa tribo seria a tribo, o povo mais antigo do mundo, né? Que é o povo Twa, ou Twi, mas erroneamente chamado de pigmeus, por eles serem um povo de estatura mais baixa, bem forte, mas com uma estatura mais baixa. Então, traçando a história do povo, da raça humana, né? Daria lá nessa tribo no Congo, chamada de Twa, erroneamente chamada de pigmeus. E a língua deles é o Twi. Twi, se a gente vê todos esses africanos agora que estão chegando aqui em Criciúma, por exemplo, a maioria deles fala um pouco dessa língua Twi. Eles falam pelo menos aí uns 10 dialetos cada um, né? E todos eles, a maioria, eles sabem alguma coisa dessa língua Twi. Então, a nossa origem lá na África tem uma consciência maior, né? Mesmo que todo africano parece que quer sair da África, né? Aí quando a gente fala para eles que o Rastafari quer voltar para a África, né? Porque na mente nossa, como Rastafari, voltando para a África, a gente vai poder resolver os nossos problemas, né? Principalmente quem está na diáspora, que a gente tem uma visão de fora, né? Quando está acontecendo alguma briga, quem está na briga, às vezes não entende, mas de fora a pessoa consegue ver e discernir as coisas. Então, falando desse povo do Congo, esses Twa, eles desenvolveram a civilização chamada civilização de Kush, K-U-S-H, ok? Que é uma das civilizações mais antigas da África. Depois veio a civilização de Núbia. Depois a civilização de Kemet, que erroneamente de novo é chamada de Egito, né? Então, o Rastafari, a gente tem que trazer essa realidade sobre Kemet, também sobre o Egito, porque lá foi o ápice da civilização africana. Tanto é que todas essas tecnologias que a gente tem hoje, celular, eletricidade, carro, qualquer coisa, veio de lá da África, ok? Pitágoras não descobriu a matemática, pois antes de ele nascer,
todas as pirâmides já tinham sido construídas. Todas as pirâmides já tinham sido construídas antes do Pitágoras nascer. Como ele é o pai da matemática, se as pirâmides são pura matemática, puro número? Né? Será que o faraó, o besouro do faraó chamado Imhotep, alguém já ouviu falar de Imhotep? Já ouviu falar? Parabéns, que ninguém mais ouviu falar. Então essa é uma parte da história. Bob Marley na época de 80 ele já contava que metade da história nunca tinha sido contada. A Etiópia também foi o único país que nunca foi colonizado, nunca foi conquistado. Então, desde os primórdios da natureza, desde os primórdios da história, foi um país que nunca foi colonizado. Tanto é que o continente inteiro era chamado Kush, ou Etiópia, Kush. E a capital desse continente seria Abissínia, onde hoje em dia, geograficamente falando, seria a Etiópia. Né? E dia 2 de novembro, né? Que aqui é dia dos mortos, né? Dia das almas. Em 1930, nesse lugar chamado Abissínia, capital de Kush, foi coroado um rei. Né? Porque a gente conhece na escola a rainha da Inglaterra, o rei Ferdinando da Espanha, os reis de Portugal. É só isso que a gente aprende na escola. Mas aí ninguém sabe que na África também tem um rei, na África também tem uma rainha, e na África também tem um trono. Mas parece que a gente está fazendo igual os europeus, nós estamos dando uma de pirata. Parece que a gente está querendo o que é dos outros, né? A grama do vizinho é sempre mais verde, né? A gente está querendo o que é do outro, esquecendo o que é nosso. Né? A gente está esquecendo de dar valor para o que é nosso. Então, em 1930, 72 nações de 72 diferentes países ao redor do mundo desembarcaram na Etiópia para a coroação de Nigos Nagasti Kidamaoera Haile Selassie. Esse era o nome dele. O nome dele era Ras Teferi, antes de ser coroado Rei dos Reis da Etiópia. Até esse título, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Leão Conquistador da tribo de Judá. De quem é esse título? Todos aqui são cristãos, a maioria, hein? Ok. E você sabia que o trono de Davi, hoje em dia se encontra na Etiópia? Através da união da rainha de Sabá com o rei Salomão, biblicamente falando. Pois temos o nosso passado em Congo, como eu falei, muito remoto. Depois, cronologicamente falando, o nosso passado em Kush, em Etiópia. O nosso passado no Egito, em Kemet, que ali foi o ápice da cultura. Depois nós temos o nosso passado judeu apostólico. Como eu falei, Etiópia sendo o primeiro país cristão do mundo. 400 anos antes do Constantino ter aquela visão no céu, daquela cruz, e fazer cristianismo a religião do país. Na Etiópia, na Líbia e no Egito já se praticava essa religião da forma copta. Porque quando eles começaram a abrir essas igrejas, essas modernas de agora, foi quando eles começaram a fechar as pirâmides. As pirâmides eram universidades. Lá não era para enterrar nenhum faraó. O faraó era enterrado lá longe no cantinho dele. Né? Tem um cara aqui no Egito, que ele é o diretor do Museu do Egito, o nome dele é alguma coisa Hawass, eu esqueci o primeiro nome dele. Mas os faraós escreviam tudo que acontecia na época deles, eles escreviam tudo. Então, o historiador egípcio, ou o egiptologista, ou nós, a nossa disciplina que a gente mesmo criou, chamada rastologia, né? Que a gente tem um currículo também que a gente quer introduzir na faculdade ou no primário para as crianças, já que agora é lei, né? Ensinar nas instituições, nessas bibliotecas e realmente saber que foi. O Vaticano, embaixo do Vaticano, eles têm um arquivo que, meu Deus, a melhor parte do museu está escondida. Não está ali no display ali mostrando para todo mundo ver. Né? Que é outra coisa que nós, Rastafari, também estamos reclamando. Que a gente
tem um livro aqui, produzido por um irmão chamado Ras McPherson, que foi um ancião Rastafari, fundador da Frente Nacional Etíope, e ele escreveu um livro da gente reclamando dos nossos direitos culturais e, melhor ainda, os nossos direitos intelectuais, né? Assim como eu falei que Pitágoras não é o pai da matemática, mas sim um negro chamado Imhotep, né? Então essas coisas deviam começar a ser ditas dentro da sala de aula, ok? Nós temos que quebrar esses paradigmas, quebrar essas barreiras. É isso que o Rastafari veio, para quebrar todas as barreiras. Pois mais de 500 anos, né, estamos sendo oprimidos aqui nesse lado do mundo, né, na diáspora. Né? E Haile Selassie também, ele e o presidente ele e o Kwame Nkrumah, Haile Selassie e o presidente Kwame Nkrumah, que era de outro país da África, os dois juntos, eles fundaram a União Africana, né? E agora, como tem o Mercosul, né? E agora eles fizeram a União Europeia. Na África tem a União Africana, que é um órgão que a gente é suposto resolver os nossos problemas, né? Mas se a gente vê até hoje o que anda acontecendo com essa migração em massa de africano para a Europa, por exemplo, e quantos estão morrendo, e quantas coisas estão acontecendo, e a União Africana não fala nada, né? Pois os nossos políticos, principalmente na África, são tudo vendidos, né? Porque precisamos de melhores líderes. O povo também precisa de educação disso, mas precisamos de melhores líderes. Melhores líderes, né? Todo mundo aqui tinha que conhecer mais um pouco sobre Haile Selassie. Ele é o nosso rei, o nosso Deus, mas quem não vê ele como tal, pelo menos tinha que ver ele como a mesma coisa como a gente vê o Zumbi, como a gente vê Malcolm X, né? Foram líderes que revolucionaram, fizeram coisa que era impossível, né? Até para nós hoje, uma coisa meio, é um milagre nós estar aqui falando desses assuntos aqui numa instituição federal, né? Porque é o mesmo governo que luta contra nós, é o mesmo governo agora que me dá a chance de vir aqui falar. Então, uma coisa bem paradoxa. Como a mesma coisa, a África sendo a cesta de comida do mundo, né? Porque de lá vem a comida do mundo inteiro. Lá se planta tudo. Nos Estados Unidos não se planta nada, na Europa não se planta nada. É a América do Sul e a América do Norte. Como assim nós temos os menores salários? Né? Então nós estamos num ponto na história que as coisas estão mudando, pois, né, como até na Bíblia, o último livro é a Revelação. Então nada vai ficar descoberto debaixo desse sol. Né? Devagarinho, tudo as coisas vão ser reveladas. Né? A África é o berço da humanidade. Né? Biblicamente falando, Gênesis fala que o Jardim do Éden era na Etiópia. Os dois rios que eram suposto ficar ao redor da terra do Éden era o rio Gihon e o rio Pison. Isso a gente vê hoje em dia, aqueles rios são o rio Nilo, o Nilo Azul e o Nilo Branco. Aí depois ele voltou para a Europa, 100 anos depois eles tinham lá na Europa, inventaram a lâmpada e tal. Mas se a gente vê nos hieroglifos, chamados hieroglifos, pois o nome daquelas letras daqueles símbolos são Medo Neter. Esse é o nome dos próprios Tanahisi ou Tamerians, que eram os egípcios, né? Assim, o nome que a gente dá para a gente mesmo, né? Porque não tem ninguém melhor para contar a nossa história do que nós mesmos, né? Que até hoje foi um europeu, um alemão, foi um italiano, alguém que escreveu um livro sobre a África, principalmente sobre o Egito, né? Então, hoje em dia a gente tem a oportunidade de estar contando a nossa própria história. Isso é muito importante. Aí depois de milhões de anos, afinou o nariz, lábios, isso e aquilo, né? Pois se traçar o DNA de todo mundo, vai dar num lugar só, numa família só, num homem só, né? Não necessariamente sendo Adão, ok? Porque aquela história do Adão, aquela lição, é uma história de como o judeu contou a história. Mas se a gente olhar no Medo Neter,
Quando os hieroglifes, todos os provérbios, os salmos, está tudo nas paredes das pirâmides. Tudo. Até os 10 mandamentos, por exemplo, que Moisés é suposto ter pego no Monte Sinai. Na real, ele pegou, foi nas pirâmides, porque existia uma deusa chamada Maat. E essa deusa são 42 negativas confissões de Maat. Ok? Acho que todo mundo deveria pesquisar isso. M-A-A-T, Maat. É uma deusa egípcia. Não uma deusa no sentido de, que louvavam vários deuses. Mas os egípcios, eles personificavam as coisas para poder explicar de uma forma melhor. Correto? Então, Haile Selassie, esse rei que foi coroado em 2 de novembro de 1930. Tina iskili sa masakana. All members are written in his book. The radiant rainbow royal circle throne.